Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade em cada coração. Seja bem-vindo a mais este momento de reflexão, de meditação da palavra de Deus. Hoje gravando mais um vídeo da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. E hoje nós estaremos abordando um assunto realmente que deve ser considerado de muita relevância, de muita importância na palavra de Deus. É o que nós vamos considerar neste vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine mais no entendimento da palavra do Senhor em mais esse vídeo, em nome de Jesus. Vou cantar o hino, depois estarei orando e vamos à palavra do Senhor. Mais uma vez, medite na mensagem desse hino. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, e aqui a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda lei cumpri, por ti o amar levou fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, e aqui ao alto céu, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei, e tu pelaste a minha lei, mas de amor teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me. Em tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, em teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, deixa todo teu temor, segue-me, vem, segue-me. Se meu Jesus te seguirei, seguirei, sim, seguirei, por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei, muito velho sou e sem valor, sei que não posso andar, Senhor, mas enche-me teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Amém. Bendito o nome do Senhor Jesus. Bom estar na presença do Senhor, bom é cantar louvores ao nosso Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a letra desse hino possa ter abençoado o seu coração, sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos aí a Taíde Nunes, Deus abençoe a Taíde
Muito obrigado por estar conosco neste momento. Fátima Reis, Deus abençoe. Irmã Fátima Reis, em nome de Jesus Cristo, seja bem-vinda a este momento também. Juliana Rodrigues Chaves, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe a irmã Juliana também e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos por estarem conosco neste momento, que o Senhor possa agora nos abençoar com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Uma pequena oração e em seguida nós estaremos indo para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Querido Senhor Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, agradecidos pela tua misericórdia em nos permitir estar nesse momento, Senhor, em torno da tua palavra. Que a palavra do Senhor possa falar, ó Deus, ao nosso coração, mais uma vez, através desse vídeo, e que aqueles que estiverem conosco durante essa gravação possam, de uma forma muito especial, ó Deus, serem abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, e aqueles que posteriormente forem assistir esse vídeo, pois ele estará gravado, Senhor, nós pedimos, Senhor, abençoe, que o teu Espírito Santo ajude no entendimento da palavra do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Bem, todas as quartas-feiras nós gravamos um vídeo nesse horário, o vídeo da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. E hoje nós queremos ver, através de um assunto que está registrado na Bíblia Sagrada, nós queremos, através desse assunto que nós vamos abordar hoje, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Em todos esses vídeos que nós vimos gravando aí na quarta-feira, a gente vem falando sobre esse tema, que é o título desta série, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Uma das importâncias é que a palavra de Deus nos esclarece sobre muitas coisas. A palavra de Deus nos ensina sobre muitas coisas. Nós aprendemos sobre os céus, nós aprendemos sobre a nossa vida, nós aprendemos sobre o mundo, nós aprendemos sobre a natureza, sobre a criação de Deus, nós aprendemos sobre a história com início, meio e fim. Nós aprendemos com a palavra de Deus muita coisa, muito útil para a nossa vida, e o mais importante de tudo, nós aprendemos com a palavra de Deus sobre a salvação em Cristo Jesus. Né? Nós aprendemos o plano da salvação em Cristo Jesus com a Bíblia, e esta é talvez a maior importância da palavra de Deus na nossa vida. Nós sabemos qual é o caminho da salvação, tanto que não há outro meio da gente conhecer, tomar conhecimento do caminho da salvação, do plano da salvação de Deus, se não for pela Bíblia. Se não for pela palavra de Deus, ninguém consegue ver ou entender ou aprender sobre o plano de Deus, o plano que Deus traçou para a nossa salvação. E esta é a maior importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos abordado desde a última quarta-feira, né, das duas últimas quartas-feiras, em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, né, a primeira carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 5 a 7. E na quarta-feira passada, nós abordamos bem profundamente, né, em toda a nossa gravação, nós abordamos o fato de que o apóstolo Pedro aconselhava os jovens a se revestir da humildade, se revestir de humildade, serem humildes. Né? Então, aí uma das importâncias da palavra de Deus na nossa vida é que ela nos ensina a humildade, a sermos humildes. E através da humildade, Deus nos abençoa, porque nós vamos ver nesse vídeo hoje mesmo, né, um texto de Provérbios que diz que Deus resiste ao soberbo, porém, ele dá graça aos humildes. Amém? O Herberson Adriano, Deus abençoe, seja bem-vindo
neste momento conosco em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, e nós falamos sobre isso. Paulo, o apóstolo Pedro, né, no primeiro versículo que nós lemos, carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Eu vou ler esses três textos, esses três versículos, mais uma vez, para a nossa meditação. Ele diz assim: é 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, revestimos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Isaías Ávila, Deus abençoe, seja bem-vindo a este momento. Obrigado por estar conosco aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, e nesse texto que nós acabamos de ler, nós consideramos essa primeira frase aqui: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, né? E uns aos outros. E nós falamos muito sobre revestivos de humildade. Revestivos de humildade. Bem, esse foi o nosso assunto do último vídeo. E hoje o nosso assunto será, neste mesmo versículo, a frase: Deus concede graça. Aliás, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Enquanto ele dá graça aos humildes, aquelas pessoas que são humildes, que servem ao Senhor, a Deus com humildade, que vivem com humildade, enquanto Deus concede graça a essas pessoas, ele resiste ao soberbo. Quer dizer, não adianta a pessoa se encher de soberba, de orgulho, de vaidade própria, não adianta a pessoa querer ou se achar melhor do que todos, né? Querer se mostrar melhor do que... Tem gente que se acha, tem gente que ela quer ser melhor do que todo mundo. Às vezes, para essas pessoas, o que ela tem que ser melhor do que os outros. Tem que ser melhor do que o que os outros têm. Se alguém adquire alguma coisa, essa pessoa quer adquirir uma outra melhor do que aquela. Não por poder adquirir, mas para mostrar aí que ela é mais capaz do que a outra, né? Se alguém tem uma inteligência, se alguém é inteligente, a pessoa que é soberba, ela quer mostrar, exibir uma inteligência maior do que a inteligência daquela outra pessoa. Quer dizer, isso é soberba. E Deus resiste ao soberbo, é o assunto que nós queremos tratar hoje. Deus resiste ao soberbo. Está escrito aqui, né, no verso porque Deus, verso 5, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E a frase que vamos considerar hoje é apenas: Deus resiste ao soberbo. E nós vamos ver aqui, esse versículo 5, essa parte desse versículo 5, ele é uma repetição de Provérbios 16, verso 18. Né? Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O que nós estamos vendo na palavra de Deus neste momento, através deste versículo? Ele diz, a soberba. Nós aqui já iniciamos o vídeo, né, a nossa palavra, já explicando o que é soberba. E soberba é algo que desagrada a Deus. Tanto que ele resiste à pessoa que é soberba. E eu gostaria de nós estamos meditando com você.
o que será de uma pessoa a quem Deus resiste? O que é resistir? Resistir é mostrar que não se agradou e que a pessoa deve parar. Quando eu resisto a alguém, eu estou demonstrando àquela pessoa, né, através da minha resistência, que ela precisa parar com aquilo que está fazendo, porque não está me agradando, às vezes está até prejudicando, né? Então, eu resisto à pessoa. Sandra Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda também a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus a abençoe. Então, não adianta, não é bom que sejamos soberbos. É bom que nós afastemos do nosso coração a soberba. Se a soberba, por acaso, começar a nos atingir, ou seja, quando eu começar a pensar ou a imaginar que eu sou melhor do que esse ou daquele, quando eu começar a querer que o que eu tenho seja melhor do que o que os outros têm, quando eu começar a querer exibir coisas melhores do que os outros, para mim aparecer sobre os outros, então isso é soberba. Eu devo lembrar que a Bíblia diz que Deus vai me resistir. Ele não agrada disso, ele vai me resistir. Ele vai mostrar para mim que ele não agrada disso e que se eu continuar, eu vou haver com a força do Senhor, com a resistência do Senhor. Ele não me aprova, Deus não aprova a pessoa que é soberba. Aqui está dizendo, a soberba precede a ruína. Toda vez que você vê a soberba passar, pode esperar que a ruína vem sempre atrás dela. Toda vez que a soberba quiser entrar no meu coração, no seu coração, nós devemos lembrar deste versículo, desse texto. A palavra de Deus me diz que a soberba vem sempre antes da ruína. Ou seja, toda vez que a soberba passar, a ruína virá logo atrás. E quando a soberba passar por mim, vier a mim, eu devo resisti-la, eu devo rejeitá-la. Eu devo recusar ser soberbo. Porque se eu aceitar a soberba no meu coração, se eu aceitar a soberba na minha vida, a ruína virá logo em seguida. Porque a soberba vem sempre antes da ruína. Toda vez que a soberba vier e eu abrigar ela no meu coração, a ruína virá logo em seguida e vai atingir também o meu coração. Por isso que diz a palavra, a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito. Eu sou o cara, eu formei, eu tenho diploma, eu sei mais. Esquece o que você sabe e ouça o que eu sei, o que eu falo. Escuta o que eu falo. Sônia Brígida, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos colocando isso, a altivez de espírito. Eu sou grande. Muita gente fica soberbo e fica com o espírito altivo, até pela bênção que Deus concede. Deus abençoa pessoas com bênçãos gloriosas. Ao invés da pessoa ser grata a Deus, se humilhar debaixo das mãos de Deus e humildemente glorificar, agradecer a Deus, não, ela fica soberba. Tem gente que pensa que Deus abençoou ela porque ela merece. Tem gente que acha que Deus a abençoou, né, com uma bênção que não deu a outra pessoa porque ela é melhor do que aquela pessoa. Eu fiz por onde merecer, você não fez. Deus me abençoou porque eu mereço. Isso é altivez de espírito, e ele diz aqui, a palavra está dizendo que a altivez do espírito precede a queda. Já viu aquela expressão que alguém costuma usar por aí? Toda vez que alguém se levanta com soberba, ela se levanta para cair. Não sejamos soberbos, porque Deus vai nos resistir.
Não sejamos de espírito altivo, né? Sermos grande, queixo empinado, nariz empinado. Só olhamos as pessoas de cima para baixo. Sempre queremos medir todo mundo com a nossa própria régua. Sempre queremos julgar todo mundo com o nosso próprio critério. Ele está dizendo aqui, a altivez de espírito. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Se não queremos entrar em ruína, se não queremos que a ruína venha sobre nós, então não sejamos soberbos. Se nós não quisermos cair, se não quisermos sofrer uma queda, então não tenhamos espírito altivo, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que não sejamos altivos de espírito, que não sejamos soberbos, para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. E aí, eu gostaria de ver na Bíblia um episódio, talvez nós não vamos comentar, vou apenas ler o texto, né? O vídeo já está bastante avançado, né? Então eu vou apenas ler o texto, mas vamos deixar para comentar sobre o texto na próxima quarta-feira, no nosso próximo vídeo. Está em Daniel, capítulo 4, versículo 27 a 33. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 27 a 33. Acharam? Alguém que costuma trazer a Bíblia, né? Daniel, capítulo 4, verso 27 a 33. Aqui vai mostrar em que situação caiu um rei que ficou soberbo, que ficou altivo, com espírito altivo, né? Irmã Gerlinda Oliveira, Deus abençoe e seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou apenas ler esse texto e na próxima quarta-feira vamos comentar sobre ele. Diz assim, preste atenção no que diz esse texto da palavra de Deus. Repito, Daniel capítulo 4, versículo 27 a 33. Diz assim, portanto, ó rei, isso é Daniel falando com esse rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura houver prolongação da tua tranquilidade. Mas o rei rejeitou esse conselho do profeta Daniel, e diz aqui, verso 28, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, quando andava passeando no palácio real da Babilônia, o rei disse, olha a soberba do rei, olha a soberba com que ele falou essas coisas. Ao cabo de 12 meses, quando andava passeando no palácio real da Babilônia, o rei disse, ora, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Palavras de soberba do rei Nabucodonosor, né? Ele foi soberbo nisso. Irmã Gelinda Oliveira, Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém, irmã, Deus abençoe a irmã e sua família também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí continua o texto dizendo o seguinte, ainda o rei estava a falar, quando se fez ouvir uma voz do céu, dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como os bois,
e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e suas unhas como as das aves. Então nós estamos observando aqui. Veja bem, nós vamos, não vou comentar sobre ele todo, não, porque eu vou deixar para quarta-feira que vem, para o vídeo não ficar muito longo e as pessoas aí terem ânimo de assistirem, né? De assistir. Portanto, eu quero apenas repetir aqui a palavra que o rei usou, que o rei falou, né? O verso 30, ele diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei a grande Babilônia que eu edifiquei. Adélia Guimarães, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Veja bem o pedantismo, o orgulho, a vaidade, a soberba do rei. O reino da Babilônia foi considerado, na época, uma das 7 maravilhas do mundo. O reino de Babilônia. Os jardins suspensos fazia parte daquela lista das 7 maravilhas do mundo. Eram os jardins suspensos da Babilônia. E a Babilônia era poderosíssima, era um império que conquistou muitos outros reinos, que derrubou muitos outros reis. E o rei Nabucodonosor conseguiu fazer de Babilônia um paraíso imperial, com tudo que ele conseguiu construir ali dentro e fazer ali dentro de Babilônia, com todos os povos que ele conquistou e levou para lá cativo. E aí, diz a palavra, que um dia ele andava, né? Ele andava pela sacada do palácio, né? Quando andava passeando no palácio real da Babilônia, ele disse: olha, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, quer dizer, para mim morar, porque eu sou o imperador, eu sou o rei. Com a força do meu poder, isso é Nabucodonosor falando, o rei, né? O rei falando na sua soberba. Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Quer dizer, Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse reinos, se tornasse um grande imperador de um grande império, um dos 4 maiores impérios da história do mundo. E ele, em vez de glorificar e exaltar a Deus, não disse: foi eu que fiz tudo isso e a glória é minha, porque eu sou o melhor, eu sou o grande, eu sou magnífico, soberbo. E aí, no próprio texto conta como foi que Deus resistiu a Nabucodonosor até que ele se humilhasse e reconhecesse que Deus é o Deus dos céus. Bem, vamos parar por aqui e na próxima quarta-feira nós continuamos nesse texto de Daniel 4, verso 27 a 33, e possivelmente nós entramos na outra frase do texto de 1 Pedro 5, 5 a 7, que é, hoje estamos falando sobre Deus resiste ao soberbo, e depois a próxima será: Deus concede graça aos humildes. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, irmã Viviane Fernandes, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Como eu já disse, na próxima quarta-feira vamos continuar sobre esse assunto, né? Deus resiste ao soberbo, e depois no outro vídeo nós estaremos gravando, falando sobre Deus dá graça aos humildes. Irmã Viviana Fernandes, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã, irmão Anderson e seus filhos, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este momento e fica aí, portanto,
estamos terminando, estamos encerrando o nosso vídeo de hoje, tá? E na próxima quarta-feira voltamos neste mesmo assunto, neste mesmo horário, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas domingo nós estaremos aqui gravando um outro vídeo sobre o Evangelho da Salvação, como ele é. Tá? Você não podendo estar no domingo, na quarta-feira nós estamos aí. E vou estar gravando outros vídeos também em outros dias. No meu canal, lá Sansão R. Silva, já temos bastante mensagens e temos bastantes hinos e muitos outros assuntos que você pode acompanhar. Entre no nosso canal, curte, compartilha, comenta, faça seu comentário, comente aí no Facebook, comente também lá no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Tenha um final de semana abençoada, um restante de semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.